Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 6, agora, do verso 6 ao verso 8. Mas apesar de partirmos do verso 6 e darmos continuidade, eu vou ler do verso 4 até o verso 8, fazer uma rápida relembrança, trazer à memória dos irmãos aquilo que falamos anteriormente, alguns pontos interessantes, para darmos continuidade relevante à continuação dessa exposição. Diz assim a palavra do Senhor: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe da parte de Deus, bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Querido, nós, como vimos anteriormente, nós estamos vendo aqui o escritor de Hebreus falando do pecado da incredulidade que resultou na apostasia. E apesar de ele inicialmente começar falando isso nos capítulos 3 e 4, ele vai desenvolver esse tema, esse ensino aqui, no capítulo 6 de forma mais detalhada, como nós vimos. E o exemplo que ele tem é o exemplo do povo de Israel no deserto. Apesar de não haver uma citação, como nós falamos anteriormente, literal nesses versos, a respeito do povo ali no deserto, nós vemos pelo contexto, e até pelo contexto anterior, dos capítulos anteriores, que o foco ali, em específico, é o povo ali no deserto. E quando nós partimos para a exposição desse texto, no verso 4, quando diz que é impossível, pois aqueles que foram uma vez iluminados e provaram e tornaram o dom, tornaram-se participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus, é impossível serem renovados para o arrependimento, nós pontuamos a característica dessas pessoas, ou das pessoas que estão mencionadas aqui, dos apóstatas, ou da apostasia. E eu me lembro que fiz uma citação de Calvino, que ele vai dizer que a apostasia é alguém que renuncia à palavra de Deus, que extingue a sua luz, que se nega a provar o dom celestial e que desiste de participar do Espírito Santo. Isso porque o texto de Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer que as pessoas aqui citadas, elas foram iluminadas, elas provaram o dom celestial, elas se tornaram participantes do Espírito Santo e elas provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E ele vai dizer, Calvino vai dizer, e é isso que a apostasia representa, que é um comportamento de total renúncia de Deus. Os apóstolos são aqueles que se fazem estranhos ao Evangelho de Cristo, aquele Evangelho que previamente eles abraçaram. E eu gostaria de repetir mais uma vez a citação de Calvino em seu comentário, quando ele diz assim: tal coisa não acontece a qualquer um, exceto aquele que peca contra o Espírito Santo. Aquele que viola a segunda tábua da lei, ou que por ignorância transgride a primeira, não é culpado dessa rebelião. E certamente Deus jamais o exclui ou priva alguém de sua graça, exceto aquele que se torna totalmente réprobo. Para tal pessoa, nada é deixado. E quando nós estávamos falando sobre, expondo esse texto, nós citamos Marcos capítulo 4, verso de 1 a 20, que é a parábola do semeador. E ali na parábola do semeador, nós entendemos, nós podemos detectar esse comportamento, ou esse momento, vamos dizer assim, do apóstata ou da apostasia, que se caracteriza mais precisamente no segundo e no terceiro estágio da plantação, ou do lançamento da semente. E nós vimos
que nessa etapa, numa etapa mais avançada, porque primeiramente a semente é lançada na terra e ela não entra na terra, depois ela entra e cria, ela não se aprofunda, ela fica ali naquele raso, a raiz não se aprofunda e ela morre. Mas uma terceira situação é quando ela se aprofunda na terra, ela chega a ir até praticamente o penúltimo estágio. Ela começa a crescer, ela é alimentada, e juntamente com esse crescimento, ela está sendo sufocada pelos espinhos. E no momento de produzir frutos, ela morre. E essa seria aí uma imagem semelhante, e às vezes nós não conseguimos visualizar isso, do apóstata. É aquele que está no meio da igreja, está recebendo a palavra de Deus, demonstra traços de uma vida transformada, mas aquilo tudo é superficial. No momento de produzir fruto, ela morre. E é para isso que a semente é lançada, para produzir fruto. A finalidade da semeadura é produzir fruto. Eu citei Stuart Olliott descrevendo esse processo, e ele diz assim: ela germina, o broto cresce forte para o alto e parece que vai tudo bem, mas ao mesmo tempo outra coisa também cresce. Finalmente essa outra coisa fica mais forte e sufoca a vida da planta que estava emergindo. No momento em que estava prestes a dar frutos, a planta murcha, que parecia tão promissor, fica nulo. Os cuidados do mundo, o engano das riquezas, o desejo por outras coisas estrangula a palavra, que se torna infrutífera. E aí nós vimos que foram iluminados, provaram da boa palavra de Deus, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito. Tudo está se referindo ao contato que essas pessoas tiveram com a verdade. A iluminação na Escritura é uma expressão para aqueles que começam a ver a verdade, começam a entender a verdade. E nós falamos anteriormente que muitos não entendem que um falso crente pode ter uma mente iluminada pelo Evangelho. Mas essa iluminação são laivos de luz. E aí a palavra de Deus diz que esses apóstatas ou falsos crentes provam o dom celestial. E o Simon Kistemaker, ele dá um exemplo muito prático disso. Alguém que frequentou os cultos, fez a sua pública profissão de fé, participou ativamente da vida da igreja, experimentou o partir do pão, tomou o cálice da salvação que lhe foi oferecido na celebração da ceia do Senhor, participou do dom celestial que é Cristo e o Espírito Santo, e a palavra de Deus vai dizer que eles se tornaram participantes do Espírito, e nós entendemos que ser participantes do Espírito é estar no meio da igreja, provando da ação do Espírito Santo na vida do seu povo. Eles participaram disso. Eles tiveram comunhão com outros crentes. E o Espírito Santo se manifesta na vida dessas pessoas. Eles participaram. E quando nós estamos no meio do povo de Deus, comungando das coisas concernentes ao Evangelho, nós estamos participando do Espírito Santo. E aí nós citamos a parábola do joio, de Mateus capítulo 13, em que o joio, a parábola diz que o joio e o trigo crescem juntos, e aí os servos daquele senhor dizem assim: vamos cortar, vamos tirar o joio do trigo. E o Senhor diz assim: não faça isso, eles vão crescer. Porque se agora nós fizermos isso, nós temos o perigo de cortar juntamente o joio com o trigo, porque eles são muito semelhantes. Mas vai chegar um momento que eles serão cortados. E ele diz: deixai-os crescer juntos até a colheita. Eles estão sendo alimentados, os apóstatas estão sendo alimentados pela palavra de Deus. Estão participando dos mesmos elementos da dispensação da graça de Deus no meio da sua igreja. Mas no momento certo, eles serão arrancados.
E é essa a comparação que nós temos no verso 7 e 8, da chuva que cai sobre uma terra boa e sobre uma terra ruim. E por fim ele diz assim que provou da palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro. Ou seja, eles degustaram da boa palavra de Deus e de tudo aquilo que ela pode promover para a igreja de Cristo. Eles vivenciaram isso, eles viram isso. Eles foram abençoados também por essa palavra e eu chamo isso de graça comum. É por isso que, e aí continuando a nossa exposição, depois de todas essas coisas, a palavra de Deus diz assim, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. E às vezes nós nos perguntamos, como essas pessoas caíram depois de experimentarem todas essas coisas. Nós vimos conversando isso no carro. E às vezes nós olhamos, e falamos isso domingo passado, às vezes nós olhamos o Velho Testamento e achamos que o Velho Testamento, pelas ações portentosas de Deus, são mais significativos para nós do que os tempos que nós estamos vivendo. Às vezes nós dizemos assim em pensamento, se Deus agisse da maneira como agiu naquele tempo, fizesse os milagres, se houvesse a nuvem, se houvesse... talvez seria diferente. E nós vamos perceber que o que nós estamos vivendo hoje é um outro nível dessa graça de Deus. Muito mais significativo, muito mais resplandecente, porque agora nós não estamos vendo por meio de sombras, agora nós estamos vendo o real. Como eu falei hoje de manhã aqui na ceia, a Páscoa apontava para o futuro, a ceia aponta para o futuro também, mas para o passado. Porque ela fala do sacrifício do Cordeiro que foi morto e que a partir daí conquistou todas essas coisas para nós. Mas quando nós olhamos para o Velho Testamento e falamos assim, poxa, como é que eles caíram diante de tantas manifestações? E até pensamos que essas manifestações são que fazem a diferença. Mas nós vamos perceber que não. O que vai fazer a diferença é a ação de Deus no coração do homem. E qual é o referencial? O referencial é o povo no deserto. Esse é o nosso referencial aqui em Hebreus. E da mesma forma como foi com eles, poderia acontecer com esses irmãos hebreus. Ou seja, diante de toda aquela manifestação, diante de toda a evidência da palavra de Deus, do poder de Deus na vida do seu povo, como nós temos agora, através da pregação da palavra, da concretização das promessas, das coisas que nós vivenciamos na nossa vida, como eles poderiam abandonar e voltar ao judaísmo? E o autor, constantemente no livro, ele dá um aviso a esses irmãos por causa da possibilidade da apostasia presente ali. Como nós vemos em Hebreus, capítulo 3, verso 12 e 13. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo em que se acha hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Capítulo 4, verso 1, mais uma vez, avisos recorrentes. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Verso 11, esforcemo-nos, pois para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. O autor dá vários avisos. Como lá no capítulo 12, verso 15, ele vai dizer assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam
contaminados. Repetidamente você vê aqui o autor de Hebreus colocando diante dos olhos dos seus leitores a responsabilidade de proteger aquilo que eles tinham recebido, o bem espiritual um dos outros, a graça de Deus, com o propósito que ninguém caísse e seguisse o exemplo da desobediência do povo da igreja no Velho Testamento. E se nós formos observar ali os fatos ocorridos, nós vamos perceber que os crentes naquele tempo, os hebreus, como nós hoje, estamos na mesma situação. Os israelitas que haviam caído no deserto, eles haviam postos o sangue nos umbrais das suas portas. Comeram do cordeiro pascal, consagraram seus primogênitos ao Senhor, atravessaram o Mar Vermelho, viram a coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia, provaram das águas de Mar e Elim, comeram o maná diariamente que Deus proporcionava ao seu povo, ouviram a voz de Deus vindo do Monte Sinai, quando o Senhor entrega os 10 mandamentos. No entanto, esses mesmos israelitas endureceram seus corações da incredulidade por causa da desobediência e apostataram do Deus vivo. E eles corriam o mesmo perigo, porque eram testemunhas oculares das coisas que Deus havia feito no meio do seu povo, da graça de Deus advinda pela palavra, da libertação do pecado, e muitos ali judaizantes, do peso e da prisão, das tradições que tinham o seu lugar antes da plenitude dos tempos. Mas eles estavam na mesma situação, numa situação semelhante, a ponto de abandonarem o evangelho da graça de Deus. Esse era o perigo que eles estavam correndo. O texto que nós acabamos de ler, no Hebreus capítulo 3:12, diz isso. Tende cuidados, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Capítulo 4, capítulo 3, verso 18. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Capítulo 4, verso 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Esforcemo-nos, verso 11, para entrar nesse descanso. É isso que o escritor de Hebreus está dizendo. Ele está dizendo que eles deveriam se afastar desse comportamento de incredulidade ao ponto de abandonarem essa perspectiva e trocar o verdadeiro evangelho pelo judaísmo. Percebam que é o conforto que está em jogo aí também. Todo o tempo o povo de Israel lá no Egito a gente tinha isso, a gente tinha aquilo. Aqui nós estamos no deserto. O povo, os ouvintes ali, os leitores ouvintes de Hebreus, por causa da perseguição, seria mais fácil abandonar o evangelho, o cristianismo, voltar para o judaísmo. A perseguição era em relação à profissão de fé cristã e não à profissão de fé judaica. E nós vamos ver aqui claramente que o autor sagrado vai estar nos ensinando que a apostasia surge da incredulidade, que resulta em um endurecimento do coração e uma incapacidade, consequentemente, de se arrepender. É isso que nós estamos vendo nos textos que foram citados, Hebreus capítulo 3, verso 13. Exortai-vos mutuamente cada dia, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. 4:2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada o quê? Pela fé.
E aí, consequentemente, ele fala no capítulo 6, verso 6, e caíram, sim, é impossível renová-los outra vez para arrependimento. E aí o escritor de Hebreus, lá no capítulo 10, verso 26, ele vai dizer: porque se vivermos deliberadamente para o pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. E aí lá no capítulo 12, verso 15, ele vai dizer: nós deveríamos atentar diligentemente para que ninguém fosse faltoso, separando-se da graça de Deus, e que não houvesse nenhuma raiz de amargura que brotasse do coração deles e que vos perturbasse. E por causa disso, eles seriam contaminados. Queridos, percebam que nessa exposição do livro de Hebreus, e até aqui, nós podemos dizer, por o caso da apostasia, é uma coisa que não acontece de repente. Ela é um processo gradual. É um declínio que vai da incredulidade à desobediência e da apostasia, demonstrada ali em Mateus 13 ou Marcos capítulo 1, verso 20, pelo crescimento daquela planta, e juntamente com aquela planta, os espinhos sufocando esse crescimento. E quando a apostasia acontece, ela conduz a um endurecimento de coração e uma impossibilidade de arrependimento. E o autor, usando o exemplo dos israelitas, demonstra esse processo que resulta em apostasia. Os versos que nós acabamos de citar do capítulo 3, verso 18. Contra quem ele jurou? Contra os que foram desobedientes. Capítulo 4, verso 6. Eles não entraram por causa da desobediência. Por isso que ele diz no verso 11 do capítulo 4: esforcemo-nos, pois, por entrar, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. A incredulidade leva à desobediência, que leva à apostasia. Olha o que Deus diz a respeito do comportamento de Israel. Números 14, verso 11. Abram aí. Olha o que ele diz. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, apesar, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Percebam que a incredulidade gera isso no coração do homem. Falta de fé e completo distanciamento, desobediente, completo distanciamento de Deus. Isso que significa endurecimento de coração. A palavra de Deus foi exposta, os sinais que Deus fez. A palavra de Deus estava sendo exposta, está sendo exposta a nós, é a palavra que está pregando, é o poder de Deus. Mas as pessoas não conseguem ver nem entender o que essas coisas significam. A ação física de Deus no passado, a ação física do Senhor Jesus Cristo, os atos do Espírito Santo ali, caracterizado no livro dos Atos dos Apóstolos, tudo isso é a palavra de Deus se manifestando. É essa palavra que nós temos aqui. Mas diante de todas essas coisas, diante de tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, ainda assim, muitos a rejeitam, a despeito de todas as evidências da existência, da graça, do poder e do amor de Deus. Onde os destinatários dessa epístola se encaixam nesse processo? O autor, ele admoesta que eles eram lerdos. Ele diz que eles eram lerdos. Hebreus 5:11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer,
difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Até quando me provocará este povo e não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Eram preguiçosos. Capítulo 6, verso 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas, e fracos. Hebreus capítulo 12, verso 2. 12. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés. Por isso, ele constantemente os exorta a fortalecerem a sua fé, como nós vimos em Hebreus capítulo 4, verso 2, capítulo 10, abram aí, verso 22 e 23, quando ele diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança. Pois se a fé deles continuasse a enfraquecer, eles seriam presas fáceis da incredulidade, que iria conduzir à desobediência e aí, consequentemente, levá-los à apostasia. E é por isso que ele diz, é impossível renovar estes para o arrependimento. E se nós percebermos aqui, vemos que numa leitura muito simples, nós entendemos que o arrependimento não está no poder do homem, mas no poder de Deus, visto ser um dom dele. É impossível renová-los. E esse arrependimento é conferido apenas àqueles que não apostatam da fé completamente. Na realidade, o escritor não vai revelar a identidade do agente implicado aí, mas ele vai dizer que Deus não permite que seja restaurada ao arrependimento, porque por causa do seu coração endurecido. É juízo de Deus, é Deus aplicando o seu juízo sobre aqueles que deliberadamente se voltam contra ele, após de terem participado de todas as graças oferecidas para o povo de Deus. Eu estava conversando não sei com quem aqui dessa igreja. E essa pessoa estava me dizendo que quando se está numa igreja falsa, ou numa igreja decadente, apesar da igreja decadente ser a igreja de Cristo, não a igreja falsa, as pessoas não têm contato com o Evangelho. Têm contato com pequenos, vamos dizer assim, lances ou rabiscos do Evangelho. E quando se deparam com o Evangelho em sua completude, eles acrescentam alguma coisa àquilo que eles tinham e abandonam práticas antigas, comportamentos errados, e se voltam para o Senhor. Cada dia mais vão se voltando, vão crescendo. Agora, quando se está numa igreja que é fiel, com todas as imperfeições, ou, vamos retraduzindo isso aí, uma igreja onde Deus está de forma graciosa abençoando a sua igreja, essa igreja, através da palavra de Deus. E de uma pregação e conduta da liderança, do povo, uma conduta correta. Nós não conhecemos toda a Bíblia, apesar de conhecermos todos os pontos principais da Escritura. E esse é o básico que todo crente deve saber. E todos os dias nós estamos descobrindo, às vezes, coisas novas, ou acrescentando aquilo que nós já conhecemos, algo mais. Mas quando uma pessoa tem contato com isso, eu não saberia dizer assim, que igreja seria essa?
Ou qual igreja seria essa? Porque muitas são, apesar das nossas dificuldades, dos nossos erros e das nossas falhas. Mas eu não saberia dizer que igreja seria essa. Seriam muitas. E qual é a desculpa que essas pessoas têm? Porque tiveram tudo à sua disposição. Participaram ativamente da vida da igreja, do Espírito Santo. E agora se voltam contra. Como explicar isso? Qual é o fim disso? Qual é o juízo disso? A palavra de Deus diz que o Senhor não permite que eles sejam restaurados, que eles sejam renovados. E Deus aplica o seu juízo sobre aqueles que deliberadamente se voltam contra Ele após terem participado do Espírito Santo. Abre Hebreus capítulo 10, versos 26 e 27. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. É interessante nós olharmos o que o original quer dizer. Quando ele diz assim, vivermos deliberadamente no pecado. Literalmente aí seria errar o alvo. A palavra seria errar o alvo. Desviar-se do caminho de retidão. Ou seja, desviar-se de um caminho de retidão de forma voluntária. É essa a ideia. Viver deliberadamente, que foi traduzida em pecado. Errar o alvo, errar e desviar-se do caminho da retidão de forma voluntária, de boa vontade. Pecar de propósito, como oposto a pecados de ignorância ou por fraqueza. Ou seja, é o desvio consciente do caminho certo. Rebeldia. É rebeldia. A palavra de Deus, ela está inundada de promessas de perdão para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Então isso não deveria ser uma admiração, algo que a gente deveria ficar surpreso se alguns estão perecendo porque se fizeram empedernidos em sua obstinação até a morte. Para o escritor sagrado aqui, não resta para a apostasia da fé senão o julgamento eterno. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. E é esse pecado que exclui a pessoa da possibilidade de Deus conceder o arrependimento para a vida, da possibilidade de voltar-se a arrepender-se. E aí ele vai dizer que eles não serão renovados. Mas por que não serão renovados? E o autor sagrado ele vai dar 2 motivos para isso. Com essa dureza de coração, com essa rebeldia, com essa completa indisposição e aversão a Deus. Em todos os âmbitos, depois de ter provado todas essas coisas. Eles estão crucificando a Cristo e o expondo à desgraça pública. Nós devemos nos lembrar, queridos, que a apostasia não é um pecado qualquer aleatório, mas representa uma ruptura completa da vida com Cristo, um abandono da verdade divina que fora experimentada. E quando ele diz aqui, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, ele usa essa expressão porque o autor está querendo expressar, de um lado, a exaltação divina do Filho de Deus e, por outro lado, a depravação total do pecador em rejeitar, em se desviar do Filho de Deus e se posicionar contra ele. Calvino vai dizer que isso seria um extremo vexatório para Deus expor seu Filho ao ridículo, perdoando aqueles que se rebelam contra ele depois de terem participado
do Espírito Santo. Tais pessoas seriam indignas de obter misericórdia. E ao dizer que ele está sendo crucificado de novo, ele quer dizer que morremos com ele precisamente com o propósito de finalmente entrarmos na vida. Portanto, como poderíamos voltar agora, depois de ressurretos, para a morte? Não há sacrifício para isso. Porque aquele que cai no pecado da apostasia, da incredulidade, declara que Deus deve ser eliminado. Da mesma forma que os judeus queriam remover o Senhor Jesus da terra, levantando a cruz sobre ele, ou crucificando, assim, da mesma forma, o apóstata nega um lugar para Cristo, banindo ele desta terra e figuradamente crucificando novamente o Filho de Deus. E dessa forma ele retrata Jesus como um contínuo desprezo e escárnio e comete aquele pecado que o autor está dizendo que é impossível se arrepender e que é impossível fazer um sacrifício novamente, um novo sacrifício por esse pecado. É Deus negando a possibilidade de arrependimento, é fechando as portas dos céus para aqueles que procedem desse jeito. A única coisa que eles devem esperar é o julgamento de Deus, que virá como fogo intenso, como diz aqui, consumindo os inimigos de Deus, como diz em Hebreus capítulo 10, verso 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. É nessa hora que nós precisamos olhar para a parábola do semeador e do joio e lembrar o que essa parábola diz. Eles receberam o mesmo alimento, o alimento que dá vida, participaram dos mesmos cuidados do Espírito Santo, mas voltam as costas para Deus. É como se uma criança, na sua tenra infância, fosse tirada da sarjeta, cuidada, alimentada com todo carinho, se investisse nele, desse amor, protegesse. E quando na idade adulta, ele não somente despreza os seus pais, mas também planeja o seu assassinato por nutrir um ódio profundo para com eles. E apesar de vermos essa situação em nossos dias, num contexto familiar, quando nós chegamos perto para conhecer a realidade desses, a realidade familiar, vemos que os pais deixaram de dar aos filhos aquilo que era necessário para a sua vida, para a sua educação, para o seu crescimento. Apesar disso não ser justificativa para tamanha ingratidão. A exemplo disso, entretanto, o Senhor é perfeito em nos abençoar e em nos dar a sua graça, em fazer que provemos do seu Espírito, em nos fazer participantes da palavra de Deus. E nós somos tidos por culpados quando não retribuímos as bênçãos de Deus, porque Ele é perfeito nessas coisas. E agimos como esse exemplo que acabei de dar aqui. Não é um exemplo perfeito, mas que mostra ingratidão. É a completa repulsa diante de tantas bênçãos e de tantas maravilhas recebidas. Fritz Lauber, comentando Hebreus, ele vai dizer o seguinte, eu gostaria de reproduzir aqui o que ele diz. O apóstolo não visa inquietar almas temerosas e receosas por meio de sua advertência, mas tenciona acordar cristãos dormentes que ficaram paralisados em seu desenvolvimento espiritual. Ele sabe do iminente perigo que mornidão e lerdeza na vida de fé podem conduzir à fatal beira do abismo da apostasia. Somente Deus poderá estabelecer com clareza definitiva um juízo sobre se e quando uma pessoa passou desse limite. Apesar disso,
O apóstolo também cita um indício infalível para esse fato. Para a igreja, será impossível levar uma pessoa dessas ao arrependimento e à renovação espiritual. Todos os esforços serão inúteis. Não serão a indiferença e a falta de compreensão da palavra do perdão que obstruirão o sucesso, mas o fato de que essa pessoa crucifica de novo para si o Filho de Deus e o entrega à vergonha, entra na rebelião e luta direto contra Cristo, calcando com os pés o Filho de Deus e considerando impuro o sangue da aliança pelo qual foi santificado e blasfemando contra o Espírito da graça. Exatamente porque uma pessoa dessas conheceu o mistério da fé, sua resistência se voltará agora, com tanto maior exasperação, contra Cristo e sua igreja. Nós estamos vendo aqui, dentre muitos retratos, o retrato dos fariseus. Claramente na nossa mente. Esse mesmo autor, Fritz Lauber, ele vai dizer que uma pessoa que interrompeu radicalmente as pontes de Cristo jamais poderá retornar para ele. E aí, dessa forma, a palavra do apóstolo aqui, ou do escritor de Hebreus, se aproxima de Cristo. Em Marcos capítulo 3, verso 29, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. E ele termina essa demonstração, esse ensino, com uma figura, poderíamos dizer quase que uma parábola. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Aquela sociedade era uma sociedade essencialmente agrícola. Então, usar esse tipo de imagem que o autor sagrado usa era bastante compreensível. Eles faziam claramente essa ponte, essa ligação entre o que estava sendo falado literalmente e a figuração e a comparação. E o que nós estamos vendo aqui é um contraste entre uma terra produtiva e uma terra inútil. Percebam que as duas recebem chuvas da parte de Deus, recebem bênçãos da parte de Deus. Uma parte da terra está sendo cultivada, como resultado desse labor, desse trabalho consciente, continua produzindo fruto e está sendo abençoada por Deus. Deus está abençoando a terra, os trabalhadores e as pessoas que recebem da colheita. Mas, por outro lado, há uma terra que produz espinhos, embora a chuva também caia nesta terra. Mas ninguém a cultiva. Ninguém está semeando ou plantando novas mudas. Parece que o proprietário não está tão interessado nessa terra. E por isso os espinhos e abrolhos tomam o lugar das árvores frutíferas. E aí eu me lembro lá da grama lá do seu Emir de Lumiar, que toda vez que eu chego lá e que ela está grande, eu vou cortando. E quando a gente fica um tempo maior lá, eu vou cortando e vou tirando, se bem que o capim é uma erva daninha, né? Você vai cortando aquelas outras que pulam em cima do capim e que tornam aquela grama feia. A sua preocupação em tirar, então parece que aquele homem não está preocupado com a sua plantação. Os espinhos crescem e tomam o lugar das árvores frutíferas. E a terra inútil, finalmente ela vai ser o quê? Ela vai ser limpa, ela vai ser destruída, ela vai ser queimada desses espinhos. As bênçãos de Deus caem na forma de chuva continuamente sobre essas duas terras. E a estrutura da terra, juntamente com o labor diligente do proprietário, do trabalhador, vai produzir uma colheita. Mas a ausência de trabalho no campo, a chuva vai nutrir somente o que? Espinhos e abrolhos. E por analogia, nós poderíamos dizer que os crentes e aqueles que caíram em incredulidade continuam a receber bênçãos da parte de Deus, como foi no deserto.
Mas se o coração do homem é mau, todas as bênçãos de Deus não o farão prosperar espiritualmente. Vão dizer: esse pão é vil. Esse pão que está caindo do céu é vil. Isso ocorre quando a terra não é preparada. Como na parábola do semeador. O foco ali é a semente. Mas ele diz que existe uma boa terra. E que boa terra é essa? Quem cultivou essa boa terra? Foi o trabalhador que cultivou essa boa terra? Se nós olharmos para a parábola da semente, Marcos capítulo 26, versos 29, abram aí. Essa parábola vai dizer o seguinte: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo já foi, porque é chegada a ceifa. O trabalhador, ou aquele que cultiva, trabalha a terra e se empenha para que a semente cresça e dê fruto, mas não depende dele. A terra vai frutificar por si mesma. E é tão interessante que na nossa realidade a gente vê, às vezes, as propagandas, ou melhor, as reportagens, tá, de homens que prepararam o seu terreno, não houve chuva, houve geada, que prepararam a terra, araram, jogaram adubo, mas a colheita foi mal, foi ruim. Porque a exemplo dessas coisas naturais, as coisas espirituais também dependem exclusivamente da ação de Deus. A terra é boa porque foi preparada. Quem prepara a terra é o Espírito Santo, e é isso que ele está mostrando aqui em Marcos capítulo 4. É a ação invisível do Espírito Santo. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Essa é a ação do Espírito Santo, é invisível. A semente vai crescendo e nós não sabemos como. Mas, entretanto, apesar disso tudo, o agricultor trabalha na terra, ele cultiva a terra para que essa terra dê fruto, ele lança a sua semente e cuida do solo. E a terra ali na parábola do semeador é o coração do homem. E nesse coração quem age é o Espírito Santo de Deus. Mas aqui, na parábola de Hebreus, nós estamos também vendo o trabalho do semeador, de semear a boa terra. Porque as bênçãos de Deus, quando rejeitadas por um coração incrédulo, são transformadas em maldição. Mas quando há um novo nascimento, é evidente que as bênçãos de Deus são recebidas com ações de graças e produzem vida espiritual, produz fruto. Qual é o propósito aqui, nesse fechamento de Hebreus aqui, nessa parte? O propósito é que o autor sagrado, através dessa ilustração, ele quer advertir a igreja, para que a igreja entendesse que simplesmente observar, provar e experimentar as bênçãos de Deus não salvam uma pessoa, ou seja, a chuva, a menos que um novo nascimento espiritual genuíno aconteça. E a boa terra representa esse novo nascimento na parábola do semeador, como também a terra que produz erva útil aqui. Os outros tipos de terra, lá na parábola do semeador, representam corações não transformados, mas apenas, de certa forma, influenciados e convencidos pela ação do Espírito Santo, mas não transformados. E as palavras de Jesus, elas são extremamente reveladoras nesse conceito, nesse contexto. Por seus frutos conhecereis. Não somente a chuva, mas a chuva e o trabalho, o labor gasto em cultivar a terra vão determinar a colheita que a terra produz.
Por que isso? Porque no momento em que eles deveriam ser mestres, eles eram meninos. Porque no momento em que eles deveriam estar provando alimento sólido, eles estavam provando leite. Eles não estavam crescendo. Aquilo que dependia deles, eles não estavam fazendo. E eu gostaria, queridos, de terminar essa nossa pregação com Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. Não pense que depende de você, seu crescimento espiritual. Conheço muitos homens que conhecem a palavra de Deus profundamente. São catedráticos. Mas estão longe de Deus. Seus corações estão longe de Deus. Os fariseus eram um exemplo disso. Às vezes nós achamos que depende do nosso esforço. Eu vou estudar, eu vou buscar, porque eu quero ter conhecimento de Deus. E às vezes essa busca parece uma busca pecaminosa. E esse é um pecado que constantemente um pastor corre. Buscar o conhecimento de Deus, mas com o propósito certo. Não para conhecer por simplesmente mais. Não para saber dizer que sabe. Não para ser senhor das letras. Mas para ser um servo. Verdadeiramente servo. Depende exclusivamente da graça de Deus. E aí você vai dizer, é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que a palavra de Deus nos chama a buscá-lo, a conhecê-lo, ela nos chama a entender que esse conhecimento só vem, esse entendimento só vem pela sua graça. Quando nós falamos de conhecimento, e infelizmente as nossas mentes só conseguem entender aquilo que é fruto do nosso mundo ocidental, a perspectiva grega de conhecimento. É por isso que nós diferenciamos e separamos. Às vezes não entendemos uma pessoa que sabe muito, mas que está distante do reino de Deus. Às vezes nós não conseguimos entender os fariseus que conheciam a palavra, mas estavam distantes dela. Porque o nosso entendimento muitas vezes é ocidental. Mas o conhecimento é aquele que toca a nossa vida e se expressa através do nosso comportamento. Lá em Filipenses capítulo 2, verso 13 e 12. Muitas vezes nós buscamos o conhecimento como os coríntios estavam buscando. Esquecemos de buscar o conhecimento que dá vida, como os discípulos de Cristo buscavam. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Ele chama ao desenvolvimento da salvação. Desenvolvimento da salvação significa conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque significa conhecer a Deus. E aonde que Deus se revela de forma completa? Ou seja, da forma que nós podemos alcançar. Só tem um lugar. As Sagradas Escrituras. Mas olha o que diz. Desenvolvei a vossa salvação. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fritz Laubach vai dizer que o objetivo dele, do escritor sagrado,
é alertar mais uma vez para toda a seriedade do discipulado. Isso precisamente diante da proximidade de dificuldades, aflição e tribulação. Suas palavras visam ser luz de advertência, que tem a finalidade de nos prevenir diante da queda no abismo. Afinal, é definitivamente necessário o empenho total de nossa existência como cristãos para lidar corretamente com esse precioso tesouro que foi entregue a nós, para não nos tornarmos autossatisfeitos e lerdos, mas sim permanecermos fiéis no discipulado até que tenhamos alcançado o alvo da nossa caminhada na fé. Essa é a vida cristã, queridos. Nós somos chamados a progredir, a caminhar, a crescer no conhecimento da graça de Deus, a crer e a não duvidar. Os hebreus, quando estavam no deserto e se viram apertados muitas vezes, eles reclamaram: o Senhor Deus nos trouxe aqui para morrermos nesse deserto. Eles repetiram isso várias vezes. E quantas vezes nós, na nossa vida, dizemos: por que eu estou passando por isso? Por que Deus fez isso comigo? Por que eu estou passando esse aperto? Por que eu estou passando essa dificuldade? Por que eu estou passando essa vergonha? Por que eu estou sendo humilhado? Quando nós estamos no deserto, nós fazemos a mesma coisa. Às vezes podemos não dizer, mas pensamos e agimos de tal forma como se estivéssemos dizendo essas coisas. Esse é o mesmo comportamento de falta de fé e incredulidade. Precisamos fazer como Elias fez com o seu moço, Eliseu fez com o seu moço, Geazi. Quando os inimigos, eu creio que eram os assírios, vão para Israel, atrás dele, dizendo assim: olha, o que você fala aqui na sua recâmara, ele diz lá, esse profeta. E aí, aqueles homens armados ali diante da casa do profeta, e o seu moço, que era o seu discípulo, e olha, nós estamos perdidos. E ele diz, ora pedindo para que Deus abra os olhos de Geazi. E ele diz: Geazi, olha e vê que aqueles que estão ao nosso favor são muito mais do que esses que estão diante de nós. E cavalos, carruagens, não sei como, anjos ao redor. E aquele profeta leva aquele capitão, aquele general para dentro de Israel. Eles, como cegos, o seguiam. Pode ser que nós não sejamos libertos ou passemos incólume nas situações. Mas precisamos confiar e saber que Deus está conduzindo as nossas vidas. Não temos motivo para reclamar da nossa situação, nem murmurar em situação alguma, porque a palavra de Deus constantemente diz que o Senhor está conosco, que é o Senhor que está direcionando as nossas vidas, e se nós estamos passando por aquilo, seja de ruim e de bom, mas principalmente de ruim, é porque é vontade de Deus, porque nós só questionamos as coisas ruins. E quando nós questionamos o amor de Deus, a bondade de Deus, reclamamos ou murmuramos, estamos fazendo a mesma coisa que aquelas pessoas estavam fazendo. E é como se Deus estivesse dizendo: até quando? Até quando não crerão em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz? Não na sua vida somente, mas em toda a história da humanidade. Que não sejamos assim, queridos. E que possamos termos o nosso coração confiante no Senhor.
depositando nele a nossa segurança e a certeza da nossa salvação. Vamos orar.